Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, antes de começar vou fazer aquele exercício básico, né? Me sigam também lá no Instagram porque abordo também sobre esses assuntos, inclusive há conteúdos que nem estão aqui no YouTube, né? Então me sigam lá e vos garanto que vão gostar bastante. Bom, hoje estarei fazendo mais um react, né? Me deparei com um rapaz que já vi em outras ocasiões que fala um monte de baboseiras mesmo. Eu não tenho nada contra ele, não tenho nada contra a pessoa dele, né? Nem o conheço pessoalmente, não faço a mínima ideia onde mora, se mora com os pais, se mora com os avós, se mora sozinho, né? Mas já vi ele algumas vezes porque ele faz vídeos, né? Publica seus vídeos na internet. Já reagi também a um vídeo dele junto com o Mago, do canal O Mago do Realismo, onde ele falou um monte de baboseiras a respeito da Terra e a Lua e por aí vai, né? E nesse vídeo ele falou sobre os ateus, né? E falou um monte de besteiras, mas um monte de besteiras mesmo. Eu não sei onde é que esse cidadão tira essas ideias, né? Se tira de cima ou lá de baixo, mas enfim. Eu acho que tira lá de baixo, né? Porque dá para sentir até o fedor daqui dessas falácias dele. Repetindo novamente, eu não tenho nada contra ele, mas os argumentos que ele usa para falar dos ateus são bostas de argumentos. Enfim. Para mim, o ateísmo é um pensamento suicida. Isso é exatamente o que eu falei com uma psicanalista que me contou a história de um paciente que fez uma sessão, ele era ateu. Para ele, o ateísmo é um pensamento suicida. Galera, sabem aquele momento que você não consegue dizer que ele está certo e errado, que você fica tipo só... Entenderam? Vou passar aqui até a soltar um palavrão, mas enfim, mais para frente eu vou soltar alguns palavrões, né, para salientar um pouco aqui o vídeo. Ele tinha acabado de sair de um relacionamento de anos com a menina lá. E Relacionamento, vem cá, Batman, eu amo muito você, Batman. Relacionamento. ele tava super triste. E eu falei com ela, cara, pra mim não tem o menor sentido ele ficar triste. As emoções dele não importam pra nada. Caralho! Que é isso, rapaz? O cara é ateu. O fato de ser ateu já demonstra que ele tem um pensamento suicida, né? O ateísmo. Num ateísmo. O cara saiu de um relacionamento e não pode ficar abalado porque é ateu. Porque ateus não têm emoções. Sabem o que acontece com cidadãos como esse daqui? Vivem numa bolha, na bolha da sua religião, na bolha cristã aí, né? Vivem nessa bolha, criam um monte de pensamentos nessa bolha com base em emoções que disfarçam de raciocínio lógico, com base na falta de pesquisa, falta de conhecimento. Acham que esses argumentos que criam nessa bolha são os argumentos pica das galáxias. E daí abrem um vídeo na internet falando um monte de besteiras, um monte de baboseiras. Não custa pesquisar. Pesquisar não custa. Ele não precisa ser um expert nos assuntos e pesquisar assuntos que envolvem ciência, filosofia e tanto faz, né? É só pesquisar um pouco para ter um entendimento básico do que certas coisas significam. Mas o que ele falou até agora só demonstra o quê? Que ele criou uma bolha de seus próprios pensamentos com base em emoções, sem ao mínimo se dar o trabalho de pesquisar direito o que está falando, para tentar reforçar a ideia de que acreditar em Deus é que é uma ideia melhor, acusando o ateísmo de ser uma ideia suicida e falando categoricamente que o cara lá que era ateu não podia sequer ter um sentimento de tristeza por ter se separado de alguém. Agora quer dizer que ser ateu é ser sinônimo de ser um robô, de ser um objeto. Ateu já não é ser humano, não. Já não tem sentimentos. Porra, que burro, meu. Que burro. Puxa vida. Lembrando novamente, eu não tenho nada contra esse rapaz aqui. Mas ele foi burro ao usar esse argumento. Um argumento burro, igual. Entenderam? Eu também sou burro em determinadas ocasiões quando faço coisas estúpidas. Mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa constantemente idiota, né? Acho que vocês entenderam. Mas o rapaz aqui foi um infeliz e um burro ao dizer que o menino lá que se separou da sua namorada não poderia sequer expressar sentimentos por ser ateu. Puxa vida, meu. Por ele ser ateu, ele acredita no evolucionismo. E o evolucionismo... Ei, calma aí, calma. Não é evolucionismo. Eu também cometi esse erro. Não se diz evolucionismo.
Se diz evolução, porque é simplesmente um facto. E quem nega isso é um negacionista. Um negacionista do caralho. Nem todo mundo que é ateu precisa obrigatoriamente acreditar na teoria da evolução. Entendeu, ô rapaz? Ou seja, na bolha dele, na cabecinha dele, né, nesse mundo de emoções que ele disfarça de raciocínio, se uma pessoa é ateia, automaticamente tem que aceitar a teoria da evolução. Quem disse que as coisas são assim? Por acaso você não sai para a rua, não vê outras coisas na internet, não procura entender que o mundo, as pessoas são, no mundo as pessoas são complexas e não necessariamente seguem sempre uma cartilha? Caralho. Ah, é? Prédio que a gente veio do nada cósmico, explodiu do nada, ninguém consegue explicar como é. Bom, aqui dá para ver claramente que esse rapaz carece mesmo de intelecto, né? Repetindo novamente, vive numa bolha, criou uma bolha de pensamentos com base em emoções e disfarça de raciocínio lógico. Evolução das espécies não tem nada a ver com a origem do universo, são coisas separadas. Embora um evento, né, que se desencadeou, que é a expansão e não a explosão, ou bitolado aqui, né? Embora houvesse esse evento, como assim se explica, os cientistas explicam, né? Que aconteceu a expansão do universo, não torna ele isolado, por exemplo, da evolução das espécies, né? Porque é por meio dessa expansão do universo que por milhares de anos aqui na Terra acabou se desenvolvendo vida. Mas como a vida passou por essas fases de transformação de uma espécie se transformando assim em outra, né? Por milhões e milhares de anos, esse processo que ocorreu aqui na Terra com as espécies, com os seres vivos, não tem nada a ver com o Big Bang aqui, com a expansão do universo. São coisas que, apesar de estarem atreladas num certo ponto, porque faz parte da mesma realidade, do mesmo universo, não é o mesmo estudo. Essa é que é a questão. O problema é que um indivíduo como esse rapaz aqui ouve por alto o que é Big Bang, ouve por alto o que é evolução. Daí, como ele acredita em Deus, quer tanto provar esse Deus dele que se quer é auto-evidenciável, né? Como ele acredita em Deus, faz o quê? Desmerece coisas que foram muito bem estudadas, que têm embasamento por décadas, para pregar uma pseudagem, uma crença, a crença dele num Deus. Entendem? Então, eu vos garanto e tenho certeza que ele não pesquisou direito o que é evolução, nem sobre a expansão do universo. Não pesquisou direito. Ouviu por alto, criou ideia do que é, para tentar refutar de alguma forma usando falácias e, no lugar, para resolver a situação, colocar a ideia do Deus dele, que no final das contas também não resolve porcaria nenhuma. Enfim. Que aconteceu isso? A gente veio de uma ameba e tal, que aí veio o macaco, que o descendente. Mas digamos que o ateu que ele esteja se referindo aqui seja mesmo um cidadão que acredita na teoria da evolução e na expansão do universo e por aí vai, né? O que isso tem a ver com o fato do cara não ter sentimentos, como disse aí o rapazinho? O que isso tem a ver? Então, se a pessoa é ateia, acredita na teoria da evolução, acredita que o universo se expandiu, acredita que não existe, acredita não, sabe que não existe, que o teu Deus, que aparentemente é o Deus cristão, né? Sabe que o Deus dele não existe, tem certeza disso. Isso quer dizer que faz com que seja alguém que não tenha emoções? Vocês viram como é que a falácia está sendo construída de uma forma meio que descabida também. Ah, o cara não tem, se separou, não pode expressar emoções, porque ateísmo é um pensamento suicida. Porque ateu não tem emoções, então deveria ser indiferente com a separação. Por quê? Porque ele acredita na evolução, porque ele acredita que tudo se originou numa expansão que não envolve o Deus dele. Logo, o cara não deve ter sentimentos. Vocês estão vendo como é que esse argumento é tão infantil, burro e retrógrado? Retrógrado. Retrógrado. É interessante. Eu já percebi que quando eu tento falar extraterrestres, né? Rápido, a minha língua fica presa. Eu falo extraterrestres, e não extraterrestres. Enfim. O macaco virou a gente. Então as emoções. Eu não conheço muito sobre a teoria da evolução, mas procuro investigar sobre o mínimo para não sair por aí falando um monte de besteiras, né? O mínimo que vocês deveriam saber, o mínimo dos mínimos que vocês deveriam saber sobre evolução, principalmente você aqui, ó rapaz.
Só para você ter uma ideia, né, do começo do estudo da evolução, o mínimo, assim, tipo o mínimo mesmo, tiquinho, é que evolução não tem nada a ver com melhoria, mas é apenas mudança. Isso seria o mínimo. Agora o resto já tem outros tipos de embasamentos e por aí vai, né? Mas eu imagino que nesse mínimo aqui, nesse mínimo que eu disse, que sequer tem a ver que sequer tem muito a ver com o campo científico, né? Nesse mínimo de que evolução é apenas mudança, esse rapaz sabe. Na cabeça dele a evolução das espécies, né, deve estar misturado com a evolução do jeito que a gente fala na expressão popular, né? Porque evolução, quando a gente fala assim, sem pegar da evolução das espécies do campo científico, a gente fala tipo que é sair de pior para melhor, né? Enfim, mas no campo científico não tem nada a ver com isso, são apenas mudanças, transformação. Ele não importa pra nada, ele veio do além, vai voltar pro além. Tudo que ele passa nessa terra não importa pra nada. Na cabeça dele é que as coisas não importam para nada. Ele está criando uma narrativa forçada do jeito dele para dizer que os ateus são assim, os ateus têm que agir assim e para os ateus não importa nada. Ou seja, está criando aqui um espantalho para poder atacar à vontade, né? Em outras palavras, o que ele falou até agora só são espantalhos. Ele criou uma ideia do que é ser ateu, do que é ateísmo para poder bater em cima. Duvido muito, mas duvido que se ele um dia sentar para conversar com um ateu bem gabaritado, vai conseguir colocar essas falácias e convencer as pessoas dessas falácias dele. Duvido. Porque dá para ver claramente que ele é um rapaz que ainda não tem muito conhecimento e parece que é alguém que nem se importa em ter conhecimento pelos vistos, né? Quem sabe no futuro pode mudar de ideia, mas... Puxa vida, meu. É muita burrice que estou ouvindo até agora, muita burrice. Então qual é o sentido de você sentir uma emoção? Repetindo novamente, o cidadão aqui acha que os ateus não têm emoções. O problema de criacionistas como esse daqui é que eles têm uma crise existencial tamanha que precisam se sentir tão especiais. E nessa carência, nessa necessidade de se sentirem tão especiais, reforçam a ideia de um Deus que lhes criou com um propósito, né? Dói tanto para eles simplesmente aceitar que a vida é o que é, que tudo ocorreu por processos naturais, né? Sem envolvimento de divindade ou divindades nenhuma, né? Então dói tanto para esse tipo de pessoa. Inclusive esse cidadão muito provavelmente só é cristão por conta de impactos que tivemos ao longo da história da humanidade, né? O cristianismo é uma coisa que foi forçada aqui na América do Sul, como também lá no meu querido continente africano, né? Não é uma parada natural nossa. Então, o Deus que ele acredita ser o Deus pica das galáxias, o Deus de tudo, é o Deus só de uma religião específica, de um povo específico, de um povo que também era todo bárbaro, retrógrado lá atrás, né? E por meios de poder, pelo homem ter tomado por homens de poderes terem tomado essa religião consigo mesmo, né? E terem tido o poder de poder explorar o mundo, né? Com as suas caravelas. Hoje em dia o cidadão é cristão, né? Por meio disso, porque se calhar ou nem seria cristão, seria um crente de uma outra religião, né? Mas, enfim, eu penso que nem isso o rapaz aqui para pensar e refletir sobre, né? Não, sério, gente, sério mesmo. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de encenação, atuação, algo assim do gênero. Esse rapaz precisa melhorar a sua bagagem urgentemente. E o pior é que não existe só ele, existem várias pessoas que pensam como ele, que não procuram se informar, pesquisar e estudar. Criam ideias da sua bolha com base nas suas emoções, querem tanto provar o seu Deus e ignoram aquilo que é um facto científico. E se tornam negacionistas. Esse é o tipo de pessoas que você fala uma coisa direitinho para ela, um cientista vai falar uma coisa direitinho para ela, um biólogo, um paleontólogo, um astrônomo, vai entrar daqui, vai sair daqui. Entenderam? Se ele tiver uma aula bem direitinho, explicar ele tudo direitinho, vai entrar daqui, vai sair daqui, vai abrir de novo o celular, vai fazer um vídeo falando as mesmas besteiras. Se ele tiver lá um grupo onde vai congregar, vai lá falar as mesmas besteiras de sempre que o grupo lá, que aquela bolha quer ouvir. Nessa vida, sendo que nada tem propósito. Tá, mas por que o ateísmo é suicida? Eu acho que você já chegou a uma conclusão. Explica aí, eu quero saber a tua conclusão, seu... Enfim. Nesse mundo, a gente tem muito sofrimento.
Por que eu vou passar por todo esse sofrimento se eu posso só antecipar o meu destino como poeira cósmica? Em outras palavras, esse cidadão aqui, como dizem lá em Angola, né? Esse cabrão aqui, está incentivando indiretamente que os ateus se suicidem. Não sou eu que estou falando. Isso é que ele está dando parecer, entenderam? Porque ele criou um espantalho de que ateus são assim, 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 e que se para o ateu não, nada importa, então se suicida. Porque nada importa. É isso que você está falando, né, seu... Caraças, pá. Estou evitando falar aqui um monte de palavrões feios, assim, pesados, né, mas... Enfim, vou pegar leve com ele. Seu... Enfim, tá. Acho que terminou o vídeo, né? Terminou. Tá, gente. Eu sei que não parece, mas isso aqui foi tipo um dos reacts mais difíceis de eu fazer, porque esse rapaz falou muita, mas muita besteira. Eu nunca ouvi tanta besteira assim na minha vida. Acho que já ouvi, mas esse aqui deve estar no top dos 5. Esse rapaz falou muita besteira. Esse rapaz precisa urgentemente agregar mais coisas no seu conhecimento. E tem que ser mais honesto também, né? Tem que ser aberto, para deixar de ser um desonesto intelectual, caso ele aprender coisas que realmente valem alguma coisa. Tem que ser aberto mesmo. Porque não adianta também ensinar para ele um monte de coisas no final das contas, né? Fazer aquilo que eu vos disse antes. Repetir as mesmas besteiras de sempre, né? Espero que um dia ele abra os olhos, espero que um dia, mesmo que continue cristão, né, crente, mas espero que um dia tenha um pouco mais de conhecimento e intelecto e deixe de ser menos negacionista, deixe de ser alguém que cria espantalhos para poder conseguir construir sua narrativa, né? Então o vídeo de hoje é esse daqui. Repetindo novamente, eu não tenho nada contra esse rapaz aqui, ele só falou um monte de burrices, de besteira. E procure estudar mais, meu querido, procure se informar mais, meu. E aceita mesmo a verdade, não seja também um negacionista, né? Enfim, é triste, pessoal, é triste isso daqui. Até mais. Tchau, tchau.